O título é Como Iniciar uma Conversa. É lógico que quando eu peguei o capítulo para ler, vocês sabem, né, que nós estamos estudando em alguns intervalos aí alguns capítulos desse livro aqui, Evangelismo. Hoje é o capítulo 12, e quando eu peguei o tema com um pouquinho de antecedência para estudar, é lógico que eu fiz a pergunta para mim, né? Para não ser um hipócrita ou demonstrar algum tipo de comportamento superior, eu fiz a pergunta para mim: como que eu inicio a conversa quando o assunto é apresentar alguém para Jesus? Como que eu faço isso? Eu fui levado para o gabinete pastoral, onde vários encontros são feitos ali com pessoas cristãs, com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fui levado para a portaria do meu prédio, fui levado para locais onde eu estou acostumado a passar e ver essas pessoas todos os dias ali, com diversos comportamentos, com diversas ações e reações, e algumas dessas que sinalizam que aquela pessoa naquele dia precisava ter ouvido falar de Jesus, mas talvez eu me acovardei. Quem aqui nunca se acovardou diante de uma situação assim, né? E fiquei pensando, o que é que o MacArthur tem para ensinar para a gente melhorar a nossa abordagem, para a gente ter mais ousadia, para a gente ser bem natural nessa coisa de falar de Jesus. Às vezes a gente se preocupa tanto com técnica, tanto com retórica, a gente se preocupa tanto com o que vão pensar de mim, né? E eu estou nesse pacote, tá? Estou abrindo o coração aqui para vocês. E é mais simples, é mais simples. O C.S. Lewis está certíssimo em colocar o nome do título do livro dele, Evangelho Puro e Simples. É simples. Ele deveria ser muito orgânico na gente, deveria ser muito natural. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente expõe, aquele que nos salvou, a gente indica, a gente recomenda, a gente apresenta, mas muitas vezes não é assim que funciona na prática, né? A gente sai daqui abastecido, a gente sai daqui animado, encorajado por uma mensagem como essa que nós ouvimos. Mas como a gente passa por aquela porta, a gente se vê diante de desafios que a gente não consegue sair do lugar, a gente trava, né? Ou outras pessoas que estão já há algum tempo, 20, 30 anos apresentando... Obrigado. A gente já está apresentando Jesus para alguém e alguém desanimou, ou a gente mesmo desanimou de apresentar Jesus para essa pessoa, porque a gente não vê mudança. Minha filha hoje compartilhou comigo que na faculdade ela lançou uma semente na vida de um jovem lá que é declarado e não acredita no nosso Deus e tem raiva de pessoas que acreditam no nosso Deus. E hoje no carro ela veio contando para mim: pai, eu joguei a semente lá, eu fiquei assim porque eu queria que o resultado tivesse sido outro, né? Mas eu falei: filha, que bom que você lançou. E o rapaz disse para ela que nunca tinha ouvido alguém apresentar Jesus da forma paciente, da forma longânima como ela apresentou para ele. Eu falei: pronto, a semente foi lançada. Você iniciou a conversa. Você iniciou a conversa. Mas não basta iniciar a conversa. Precisa pensar em como essa conversa ela ganha corpo. Como essa conversa ela vai para um passo 2, para um passo 3. Né? E a gente chega até o final da conversa. Então, é muito mais que iniciar a conversa, a aula de hoje. É como a gente prepara esse ambiente e como que a gente se lança, né, diante do chamado que todos nós estamos convocados aqui. O MacArthur começa, eu vou citar aqui algumas frases, eu comecei a preparar essa lição na caminhada dessa semana, a caminhada matinal. E eu falei assim: eu preciso de um lugar de silêncio, eu preciso de um lugar tranquilo. Eu saí andando com o livro na mão e caminhando, e citando algumas frases do MacArthur, né, e lendo aquilo para mim, e aquilo me confrontando. E eu precisava anotar aquilo em algum lugar, e trouxe aqui algumas considerações iniciais dele, que são importantes para a gente pensar no rumo que ele quer dar para essa lição de hoje. Ele diz que talvez a parte mais difícil de evangelismo é trazer a conversa para o ponto onde o evangelho pode ser explicado. Certo ou errado para vocês? Certo, né? Eu acho que é a oportunidade, né? Como que a gente chega lá? Qual é a via que eu escolho?
como que eu construo esse caminho? Eu concordo com ele, talvez. A parte mais difícil desse processo de evangelismo é trazer a conversa para o ponto onde o evangelho pode ser explicado. Quando é que eu dou aquela picadinha? Né? Quando é que eu dou aquela... Pronto, isso aqui é evangelho puro e simples. Outra coisa que ele diz é, embora conversas evangelísticas espontâneas devam fazer parte da vida de todo cristão, a maioria das apresentações do evangelho ocorre no âmbito de relacionamentos já existentes. Olha que coisa que parece ser comum para a gente, mas que a gente não se antena a isso, né? Eu peguei o livro, fui caminhando pela rua e vou fazer um experimento aqui. Vou parar nessa parada de ônibus e vou começar a falar de Jesus para uma pessoa. Aí eu fui confrontado por isso aqui. Falei, não é sobre isso que eu estou falando. Pode ser isso. Mas não é simplesmente sobre você pegar um livro, ouvir uma palavra, e a partir de agora eu vou começar saindo por essa rua, vou passar ali no frango, vou passar ali, eu vou sair apresentando. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que essa iniciativa nossa geralmente acontece no âmbito de relacionamentos que já existem. Se você começar a parar para pensar quais são os seus âmbitos de relacionamento, você vai ver que você tem oportunidades todo dia, no ciclo familiar, no teu trabalho, na esfera pública, como uma pessoa que você passa ali, por isso que eu falei para você que eu lembrei do porteiro, né? Todos os dias. Eu me mudei essa semana. Me sinto um hipócrita e um covarde por não ter falado de Jesus para o seu William. Um ano. Às vezes fiquei até com raiva dele, né? Mas ele precisa de Jesus, é um homem angustiado. Fica ali sentado na guarita, né? É muito mais que cansaço. É notável uma pessoa que está angustiada, o rosto está angustiado. Toda vez que você vai conversar com a pessoa, há uma devolutiva um pouco grossa, um pouco amargurada. Eu tinha que ter falado. Na verdade, eu preciso voltar lá. Eu sei onde eu morava ainda. Eu sei. O senhor William. A fim de cumprir a comissão de Cristo, devemos sempre estar prontos para explicar o Evangelho aos que nos rodeiam. Por esta razão, achei fantástica essa parte do texto, a vida de um crente deve ser caracterizada como sendo evangelística. Do contrário, o Evangelho não é mais uma boa nova para nós mesmos. Lembra disso? O pastor Miguel dá aula lá, que a gente estava no módulo. O pastor que estava dando aula para a gente disse isso. Quando você não prega mais o Evangelho, é porque o Evangelho não é mais uma boa nova para você. Lembra, Márcio? Não é mais uma boa nova para você. Simplesmente assim. Se você não prega o Evangelho, não faz sentido para você o que você está vivendo, o que você diz viver. Né? Então, isso aqui é um confronto já de início para a nossa vida. O que é essa boa nova que a gente anuncia e que diz que alcançou a gente? Ele também diz... Porque o amor de Deus sempre se manifesta em obediência a Cristo. É isso que nós fazemos, né? Em obediência ao Senhor. A evangelização é uma das formas mais rápidas para verificar, gostei dessa figura que ele usou, o pulso de nossas formas de amor. Se você hoje fosse verificar o seu pulso evangelístico, estaria vivo? Morto? Está funcionando ainda? Será que você está vindo aqui para a aula de hoje para receber um choque ali daqueles eletrodos que fala? Aquele negócio que dá... Desfibrilador, isso aí. Consegui falar rápido. Será que é hoje que você vai receber esse choque de novo? Será que está funcionando? Ele diz, nós nunca devemos negligenciar os incrédulos que Deus soberanamente escolheu colocar nas nossas vidas. Ai, como isso é legal! Deus escolheu soberanamente colocar os incrédulos na nossa vida. E a gente faz o que muitas vezes? Ou foge, ou reclama, ou se anula. Parece que Jesus tinha uma gana, né, por incrédulo. Vou atrás de incrédulo, hoje é o dia. Há pouco tempo, estava no gabinete pastoral, tinha um agendamento lá, de uma pessoa que passou aqui na frente da nossa igreja, com a filha, e disse que queria ter uma conversa com um dos pastores da igreja. Eu fui o sorteado, né? Soberanamente eu fui sorteado.
E a moça entrou na minha sala com uma menina de 18 anos de idade, né? A menina entrou assim um pouco engessada, assim, eu percebi ela tem algum tipo de limitação, né? E Deus me deu a oportunidade de ter um pouquinho de formação na área de neuropedagogia e de psicanálise. Quando eu fiz a leitura da pessoa, eu percebi que tinha algumas questões psíquicas, tinha algumas questões emocionais, algumas questões até físicas, né? E eu confesso para vocês, meus irmãos, que quando eu olhei para o desafio, eu falei assim, meu Deus, eu não dou conta. Muitas vezes a gente quer que chegue no gabinete pastoral a turma tranquila, a turma mais cheirosa, a turma mais... Não existe finalidade alguma no gabinete pastoral, ou no seu gabinete, ou na sua prática evangelística, se não for para receber pessoas que precisam de fato de Jesus. E ali eu olhei para ela, meu coração chorou por dentro, olhei para aquela menina e na minha mente eu disse ao Senhor, obrigado por ter trazido essa moça aqui na sala, Senhor. Eu vou pregar, agora eu vou pregar. Mesmo com as limitações dela, o Senhor vai me dar uma estratégia de chegar e acessar o coração dessa moça. Eu não posso perder a oportunidade. E fiquei pensando, quem é que passa na frente de uma igreja evangélica, que não é cristão evangélico, vai procurar um gabinete pastoral? Eu falei, é agora! É agora. Então, eu louvo o Senhor, porque Ele soberanamente escolheu colocar os incrédulos nas nossas vidas. O MacArthur continua dizendo, sem uma compreensão adequada do porquê e do como do evangelismo, temos a tendência de nos tornarmos indiferentes e começar a falar dos incrédulos como eles se fossem inimigos a serem combatidos, em vez de indivíduos que têm de levar a um confronto com o evangelho de amor. Quantas vezes a gente faz isso com o incrédulo, né? É meu inimigo esse aí. Está doido falar de Jesus para essa pessoa aí? A gente só esquece do que está escrito lá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,10. Não há um justo sequer. Como é, Heitor? Já pensou? A gente profere palavras, inclusive, que inferiorizam essas pessoas. A gente chega até a dizer algumas vezes, para esse cidadão não tem salvação. Então rasga a Bíblia. Não é? Basta você pensar numa pessoa aí que te importunou essa semana, ou que tem te importunado há alguns meses. A gente chega a dizer isso para as pessoas, são inimigos, não são. Nesse sentido, não. Mas quando entendemos que os pecadores são separados de Deus, eles são escravos do pecado e não têm esperança neste mundo, então temos compaixão por eles e ficamos ávidos por levar-lhe a mensagem do Evangelho restaurador. Você é ávido para levar a mensagem do Evangelho restaurador? Você está o tempo todo com um pulso antenado, ligado? E aí eu fiquei pensando para quem a gente poderia olhar, né? E trazer um modelo. Não é que tem uma regra, mas a gente aprende com algumas pessoas. Eu fui na fonte que melhor faz evangelismo, que é Jesus. Fui observar algumas atitudes de Jesus aí, como que ele chegava nas pessoas, o que ele tinha de diferente, que as pessoas chegavam perto dele. E aí eu quero ler com você o texto de Lucas 8, 40 a 48, do verso 40 ao verso 48, para a gente observar na postura de Jesus, como que Jesus iniciava a conversa com as pessoas e como nós podemos copiar e imitar o modelo de Jesus nessa abordagem. É muito possível que você esteja aí já pensando em alguém, né? Que você já tentou fazer essa abordagem, que você já desistiu ou que você também nunca fez. É um desses três cenários. Lucas 8, 40. Diz assim o texto, ao regressar Jesus está voltando. Se vocês lerem os versículos anteriores, vocês vão ver que Jesus está trabalhando o tempo todo. É uma das marcas de Jesus, né? Só no Evangelho de Marcos aparece 46 vezes o advérbio imediatamente, mostrando que Jesus estava o tempo todo trabalhando. Então Jesus está voltando aqui de uma missão e diz que a multidão o recebeu com
alegria, porque todos os estavam esperando. Vocês sabem que a característica da multidão ou das multidões que aparecem nos evangelhos é uma característica de um povo que gosta de barulho. As multidões nos evangelhos são caracterizadas pelo comportamento de estar no meio da agitação. Gosta de milagre, mas não quer relacionamento com o Deus que faz milagre. Canta, mas não adora. Vem até ao culto, mas não tem essa iniciativa, esse relacionamento próximo. Isso é a característica da multidão. É um pessoal geralmente muito efusivo, pessoal muito agitado, né? E que gosta de ficar ali na plateia, fazendo barulho, observando as coisas. É nesse contexto que Jesus chega, a turma está com alegria aí, querendo observá-lo. É interessante a gente também lembrar que a multidão é um daqueles elementos que atrapalha muitas vezes a nossa atenção, porque tem muita gente ali, com diversos tipos de comportamentos. E Jesus chega nesse contexto, diz o verso 41, que veio um homem chamado Jairo, e esse homem tem uma característica especial. Ele era um chefe da sinagoga. Tem 4 situações nesse versículo aqui que me chamam a atenção a respeito de um homem que era líder de uma sinagoga, um dos líderes da sinagoga. Era extremamente comprometedor Jairo chegar para Jesus, como ele chegou. Diz aqui o texto que ele primeiro foi até Jesus, depois ele se prostrou aos pés de Jesus, e depois ele suplicou que Jesus fizesse um milagre no que diz respeito à cura da sua filha. E por último, ele leva Jesus para dentro da casa dele. Vocês conseguem imaginar, no tempo de tanta rede social, o que significava isso aqui, se tivesse Instagram e se tivesse foto naquela época? A primeira pessoa que não gostasse de Jesus chegava e diria assim: ó aqui com quem Jesus está sentado. Primeiro dia no jornal, Jesus está sentado com um cidadão tal. Para esse cidadão poderia ser um risco e para Jesus também poderia ser um risco aqui. E sempre é um risco, na verdade, né? Ele suplica que Jesus fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, uns 12 anos, que estava à morte. A história está acontecendo dentro de uma multidão. Tem muito barulho, tem muita agitação. E uma das primeiras posturas de Jesus, no início da conversa, que me chama a atenção, é essa aqui. Diz o verso que enquanto ele ia, as multidões o cercavam. Outra versão diz que o apertavam. Verso 43. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Não sei se você percebeu, mas é uma história dentro de uma história. É uma multidão onde Jesus percebe uma pessoa e no meio dessa demanda que Jesus está indo, aparece uma outra pessoa. E diz que Jesus, no momento que ele vê, ele sente essa pessoa, ele no verso 45 diz: quem me tocou? Jesus percebe na agitação uma pessoa, uma outra demanda. Ele tem a capacidade de ter isso que eu chamo de sensibilidade aguçada, no que diz respeito às oportunidades para apresentar o Pai dele. Se você observar o texto, o Pedrão, que muitas vezes reflete o nosso comportamento, diz o quê? O senhor está de brincadeira, né? É sério? Parece entrar do metrô. É sério que o senhor está dizendo que alguém tocou no senhor? E bem Pedro, né? Bem a gente, né? Eu não sei se essa atitude de Pedro é uma atitude de fuga, né? Porque tinha muita gente ali, ou se é uma atitude de alguém que não tem essa percepção. Eu estou mais para a segunda. Acho que Pedro está no processo, né? Está aprendendo a caminhar com Jesus e ele vai desenvolvendo essa sensibilidade aguçada. Eu destacaria aqui como uma primeira característica no modelo de Jesus, essa frase que parece ser simples, mas ela envolve toda a nossa vida. Ela define a gente. Ela define a nossa nova natureza, a nossa missão.
Jesus, ele prestava atenção no Pai. Talvez você diga daí, mas ele era Jesus e tal, né? Ele é o modelo a ser copiado. Se ele orava tanto, e a gente ora pouco, tem um déficit aí absurdo, né? Se ele se consagrava, vocês vão lembrar que quando Jesus ele cansava, e ele precisava descansar para voltar para a missão, geralmente Jesus ia para onde, irmãos, quando ele saía das multidões? Para o monte, para onde mais? Para o deserto, para onde mais? Para o mar. Ele ia lá, pegava o barquinho e ia lá para o meio. E a turma não deixava ele, não. A turma contornava as margens do mar e ficava esperando já para ver qual era o próximo truque que Jesus ia fazer. E Jesus ensina para a gente aqui que ele precisava parar, ele precisava descansar, ele precisava ter um ritmo cadenciado para que ele pudesse continuar fazendo a evangelização. Essa frase aqui, prestar atenção em Deus, é uma frase que talvez aí 40, 50 anos era uma coisa mais presente no meio do povo de Deus. Estou falando isso porque meus pais estão com essa idade, 70 e poucos anos. Eu era criança, eu via como meus pais prestavam atenção em Deus. Eu via como meus pais valorizavam os exercícios espirituais. É fato que não tinha esse negocinho aqui que atrapalhava muito a nossa vida. Estava conversando com o presbítero Daniel essa semana e ele disse, né, Daniel, que tem uma pessoa que estudou, fez um comentário dizendo que isso aqui é uma extensão já de muitos de nós. É como se fosse um braço nosso, é como se fosse algo que fizesse parte da gente. Né? Mais o celular, né? Esse negócio incorporou. Né? E eu vou fazer uma confissão para vocês. Hoje foi uma luta para mim. Passar 1h30, eu não peguei o celular durante o culto. Não peguei. Eu fiz o exercício hoje. E estou tentando fazer esse exercício de prestar atenção em Deus. Aqui no culto. Eu adoro foto, vocês sabem disso. Né? Faço postagem todo dia. Mas estou avaliando a quantidade, a frequência. E é conteúdo de crente, viu? Mas não significa necessariamente que eu estou prestando atenção em Deus. Eu fiquei aqui no culto, né? Pensando, meu Deus, não está de olhar o horário. Né? Quando você escuta o pregador começar a mudar o tom da voz, você já começa a perceber, está indo para o final do sermão. Né? E a gente parou, parece que, de prestar atenção em Deus. Caramba, o que a gente cantou aqui hoje, irmãos. Não tem como. Eu preciso hoje fazer um exercício de prestar atenção em Deus. E eu já vou te dizer porque que eu estou trabalhando esse ponto com vocês. Eu preciso prestar atenção no que eu estou cantando. Eu preciso me concentrar nessa 1h30 que eu estou aqui dentro. Criança não atrapalha. Pelo contrário, os nossos filhos pequenininhos vão sendo educados, aprendendo aqui dentro. É aqui dentro mesmo. Talvez quando passa um pouquinho do ponto, aí tem a orientação de levar o filho lá fora, conversa, acalma e volta. Tem dias que é sucesso, tem dia que ele não acalma. Isso aqui atrapalha. Criança não atrapalha. Fiquei também aqui na hora do culto hoje simulando isso na minha mente. Tentando me concentrar, e tem as crianças e tal. Eu falei, não, isso não atrapalha. O que mais atrapalha é a sua vontade de pegar o celular e ver se alguém mandou alguma mensagem para você. Não. É uma luta nossa. Eu estou trabalhando com jovens e com adolescentes que esse negócio já faz parte do DNA, já vem, entende? Muitos aqui não têm essa tendência. Mas nós não prestamos atenção a Deus como nós deveríamos prestar atenção. Estou falando dos exercícios espirituais, do dia a dia. De parar, de ter um momento de solitude. Sabe por quê? O que acontece se eu não prestar atenção em Deus? Eu não vou ter essa sensibilidade aguçada para começar a iniciar a conversa.
Ou não vou ter a sensibilidade aguçada para querer começar a conversa. Porque muitas vezes eu sei até iniciar a conversa, mas eu estou tão distante de Deus que eu não vou começar a conversa com ninguém. Eu quero resolver a minha vida. Eu quero ficar no meu canto. Sabe como é o nome disso? Desobediência ao chamado. Porque se eu e você que temos a verdade ficamos calados, alguém vai falar. E o mundo fala. O mundo está falando para os nossos filhos. O mundo está falando para as gerações. Será que nós temos essa sensibilidade aguçada? Jesus, apesar da multidão, conseguia ser sensível e perceber quem tocava nele. Eu estou com esse texto já há quase 2 meses na minha cabeça. E eu fico perguntando quem é que está tocando na gente. Aqui, no nosso meio, vocês têm visto que a nossa igreja tem recebido pessoas e pessoas novas, com diversas realidades, diversas histórias. Tem gente que chega aqui e está tocando na gente. Pedindo ajuda, dando grito no silêncio. Solitário na multidão. Mas muitas vezes a nossa falta de conexão com o Senhor é tão absurda que a gente não consegue perceber. As pessoas entram e as pessoas saem. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas é um risco que corre com a gente. As pessoas entram e saem, com seus diversos tipos de problemas. E muitas vezes nós estamos tão distantes do Senhor que a gente não consegue perceber o sofrimento no rosto, na voz, a expectativa de alguém que entra aqui querendo ouvir algo que impacte e mude a vida dele. Às vezes a gente não percebe isso. Jesus prestava atenção no Pai e ele tinha essa... Eu quero de verdade ter sensibilidade aguçada para anunciar o nome de Jesus. Eu quero, irmãos, eu quero. Eu quero não ser covarde. Jesus via as pessoas. Quem são essas pessoas solitárias na multidão? Então aí as pautas liberais, progressistas. Vamos queimá-los no inferno? Ou vamos apresentar Jesus para eles? Ou vamos pedir ao Senhor uma sensibilidade aguçada para chegar naquele cara, naquela pessoa? As pautas estão aí. Ele não só percebia, mas ele se aproximava, ele se tornava disponível. E o MacArthur lembra que não há uma predisposição evangelística natural em nós. Não adianta você dizer assim, eu tenho essa predisposição. Não é. Ela não vem de você, ela não é sua. É o Senhor, por meio do Espírito, que coloca em você, Ele chama, Ele incomoda para que você saia da sua zona de conforto e vá anunciar o nome daquele que salvou. Então, primeiro ponto aqui, para quem quer começar uma conversa, é prestar atenção em Deus. Por meio da oração, por meio da vida devocional, por meio da autoconfrontação. A autoconfrontação é uma bênção, gente, porque baixa a nossa bola. A autoconfrontação leva a gente para a conversa com a pessoa, para iniciar uma conversa dizendo assim, cara, eu estou oferecendo para você do mesmo remédio que eu tomo. Bora lá? Vamos conversar? Vamos colocar as armas para baixo? Eu vou te mostrar como que esse Jesus tem mudado a minha vida. A gente entra tranquilo, no nível certo, sem ir com muita força. A gente entra mais misericordioso. Então, precisa prestar atenção no Pai. O MacArthur diz o seguinte, viver de modo... Vamos ler junto para vocês não dormirem comigo? 1, 2, 3 e... Viver de modo evangelístico não acontece naturalmente mesmo para o cristão maduro. Afinal, o evangelho é uma mensagem louca e isso dificulta a tarefa. Ninguém se alegra em levar uma mensagem louca para as pessoas que, por natureza, já assumem uma posição de ódio contra Deus. Portanto, pode haver certa inquietação racional quando se trata de evangelismo. Legal essa frase vermelha, né? As pessoas que nós vamos apresentar a Jesus, elas naturalmente têm uma posição de ódio contra Deus. E vou citar de novo o livro do pastor Augusto Nicodemos, escrito em 2002, quando ele disse o que estão fazendo com a igreja, o que será a igreja. Não sei se é difícil para você, mas hoje, quando eu vou apresentar o nome de Jesus para alguém, eu gasto fazendo uns 5 a 3 minutos de ressalva para dizer que tipo de cristão eu sou.
A coisa está feia. E a gente precisa driblar esses desafios, mas dá para continuar falando sobre Jesus ainda. Algum comentário até aqui? Alguém quer fazer uma participação, uma reflexão? 2 pessoas. Só um minutinho, meu irmão. Acho que é bom o microfone. Pode participar, tá, gente? A gente está trocando experiência. Talvez eu não saiba responder tudo, mas alguém vai saber. Iniciar uma conversa evangelística é falar mais ou ouvir mais? Eu acho que tem um misto de cada. Até porque cada situação é uma situação. Às vezes, numa conversa evangelística, você percebe se a pessoa ela quer falar muito. Você tem que ter essa sensibilidade aguçada. Eu consigo perceber se a pessoa precisa falar. E às vezes, quando a pessoa precisa falar, eu só preciso ser cirúrgico em alguns momentos. São pequenas intervenções que a gente faz. Às vezes a pessoa não fala, porque tem gente que é mais reservado, né? Você tenta arrancar alguma coisa da pessoa e a pessoa não fala. Aí a estratégia é outra. Aí eu começo a fomentar com essa sensibilidade aguçada, com o conhecimento das Escrituras, com a estratégia que Deus me dá, com a leitura que eu faço da pessoa e começo a apresentar para ela, instigando essa pessoa a participar dessa conversa. Lembrando que, sempre, essa pessoa ela odeia o nosso Deus. Então, eu acho que essa capacidade... Isso vem como, meu irmão? Na prática. Você vai pegando, como diz os jovens, as manhas, né? Você vai pegando o jeito de apresentar. Pastor, eu vejo assim, tem mudado muito a minha mentalidade. Pregar o evangelho é o fim, né? A salvação, tal, é o maior. Mas qual o meio, né? Então a gente tem que tentar descobrir qual é a dor. Né? A pessoa tem uma dor. E aí com a concepção dessa dor, nós vimos na palavra, aí com o que o senhor falou, conhecimento diário, tal, aprofundamento, intimidade, ver qual o remédio específico para aquela dor. Porque na Bíblia vão ter todos os remédios necessários, todos os né, que o homem precisa. E aí só quando a gente ir com essa mentalidade, lembrando que, beleza, porque senão a gente vai assim, eu vou conversar com a pessoa e tem que falar que Deus é bom, que Deus salva, que Deus perdoa pecados. Mas antes precisa de uma concepção importante que vai fazer toda a diferença. Tem uma dor. Amor e firmeza. Só tem um ponto que é comum, Kiko, nessa necessidade. 1 Tessalonicenses 5, verso 14 e 15, ali diz, para com todos tem longanimidade. Aí tem tratamento diferente para todo mundo ali, né? O fraco você faz isso, o desamparado faz isso. Existe uma... e precisa ter essa sensibilidade. Só que essa sensibilidade eu adquiro com a caminhada. Pedrão aqui não está nada sensível. Pedrão está dizendo aqui, Jesus, o senhor está de brincadeira, né? Não entendeu nada. Né? Passa ali atrás, por gentileza. Você também, Lucas? Você levantou? Ah, não, você só sinalizou para o... Sem aumentar muito espaço para não interromper o seu raciocínio aí. Mas o senhor tocou no aspecto de nós intertidos no celular. Né? É uma questão prática. Eu saí com meu filho a semana passada, nós chegamos num ambiente, e eu até comentei com ele, 100% das pessoas naquele local estavam no celular. Então, não é só o aspecto de eu sair do celular e dar atenção às pessoas, mas é um exercício de como alcançar uma pessoa que está numa sociedade totalmente atenta no celular. Como é que você vai fazer uma leitura de quem está doente, quem está enfermo, se está todo mundo conectado, né? E isso é aspecto dentro de casa também, porque a gente acontece isso lá em casa. Às vezes estamos todos sentados e cada um está ao celular. Como é que você vai saber se a sua esposa, o seu filho, ou eu, o chefe da casa, né, o cabeça, estou com alguma angústia se eu estou preso ao meu celular? Como é que eles vão fazer essa leitura? Então, é um exercício. Não estou passando para o senhor a solução, não, para apresentar. Sim. Mas é um aspecto social que acontece hoje. Então, você vai fazer uma leitura para um angustiado que está no celular. E outra coisa, postando que está na praia com carro, uma BMW e tudo mais. Então, é uma... Esse assunto seria um outro muito bom assunto para a gente desmembrar, né?
Mas eu preciso ter essa sensibilidade. Eu estou pensando aqui, né? Não estou dizendo que você não deve usar o celular. Acontece às vezes uma coisinha no culto aqui, eu quero registrar. Não tem problema. O problema é quando eu registro todo domingo. Né? Parece que eu venho aqui já para fazer isso, né? E eu preciso ter esse equilíbrio, né? Aqui, depois lá. Pastor André, eu acho que um ponto que funciona muito comigo é o relacionamento. Eu acredito que muitas pessoas se convertem realmente naquele evangelismo de rua, com a Bíblia, no ônibus. Muitas pessoas são cansadas assim. É o próximo ponto, mas pode falar. Já vai. O que já aconteceu comigo algumas vezes é o relacionamento. Eu lembro uma vez na faculdade, nesse cenário descrito aí, pessoas que têm ódio contra Deus, que não queriam ouvir falar de maneira nenhuma. E eu virei para uma roda assim, de amigos e falei, pessoal, é o seguinte, vai ter um programa legal lá na igreja, um retiro, um final de semana com muita mulher bonita, bebida à vontade, comida à vontade, futebol, piscina, programações, palavras e música, fogueira. Quem quer ir? Todos foram, todos se converteram. Todos desviaram, exceto um. Esse casou e está na igreja até hoje. E essa palavra que eu falei, eu sei que foi uma palavra assim, bem idiota, mas era o que ele precisava ouvir. Foi o que convenceu, e ele foi. E ali é o seguinte, a nossa obrigação como cristão é uma obrigação de meio, não uma obrigação de fim. A gente tem o dever de espalhar a mensagem. Se vai se converter ou não, isso já não está dentro da nossa competência. Isso já é com Cristo, isso já é com o Espírito Santo, é Ele que convence. Mas nós temos o dever de espalhar a mensagem. E isso não é dom de evangelista, isso não é algo especial. Tem pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira muito mais especial, que tem mais virtudes ou conseguem falar melhor, mas esse é um dever de todo cristão. Isso não é um privilégio daqueles que falam melhor ou pior. E a gente tem que conhecer também com quem nós estamos falando. Tinha uma colega de trabalho católica, praticante, e eu não perdi um minuto da minha vida criticando Maria ou os santos para ela, porque isso não ia aproximá-la de Deus, isso iria afastá-la e ia criar uma repulsa. O que eu falei para ela foi, você lê a palavra? Você lê a Bíblia? Não precisa, o padre lê e tal. Eu falei, não, mas faz um exercício, pega a sua Bíblia, não pega a minha não, pega a sua, vamos ler. E ela leu, e foi falando, meu Deus, mentiram para mim. Como é que eu acreditei em tanta coisa? Não é possível. Como é que eu vivo isso e aqui está escrito diferente? Ou eu acredito neles ou eu acredito na Bíblia. Se converteu, está na igreja, o irmão, o marido toca guitarra, dá aula, entendeu? Enfim, está aqui, vocês conhecem. Então, tem que conhecer quem você está falando. Tá? A gente tem que ser esperto. Eu vou colocar uma comparação assim, entenda o que eu quero dizer. Você tem um produto que você quer vender, que é a salvação. Você tem um público-alvo, você precisa ter estratégia, você precisa ter conhecimento, você precisa falar de um jeito que seja atrativo. Não é mentir, não é fazer uma maquiagem, é agir de maneira estratégica, entendeu? Sabedoria. E lembrando que toda essa sua estratégia não vem de você. Ela é fruto de uma pessoa que está prestando atenção em Deus, está prestando atenção com o radar ligado, as oportunidades. Eu passo para o Paulo e depois vou para o ponto 2. Que bom que você já adiantou, a gente já vai mais rápido nele. É só uma experiência nessa área, uma experiência que eu vivi com meu pai. Na verdade, o testemunho é dele. E aí, falar dele, a saudade bate. Bom, meu pai, para quem está mais tempo na igreja sabe que teve Alzheimer, Deus já o levou. E certa vez ele tinha uma consulta no Sara, eu nem me lembro mais porque no Sara, mas ele tinha essa consulta no Sara e coincidiu com um dia em que eu estava muito corrido no trabalho no tribunal, e determinados dias que tem sessão eu tenho que acompanhar as sessões, mas não tinha quem pudesse pegá-lo, juntamente com minha irmã e Vicente Pires. Eu vou tentar ser rápido. E combinamos que meu cunhado vinha para o trabalho e deixava minha irmã com meu pai no Sara, e quando ele tivesse liberado, eu só ia pegar, deixar em casa e voltar correndo. Foi essa combinação, e assim fizemos. E minha irmã me ligou,
eu fui ao Sara, só que lá ela resolveu antecipar uns exames de laboratório, e eu, enquanto ela foi tentar conseguir antecipar esses exames, para ele não ter que retornar 3, 4 dias depois, ela foi até lá e nós sentamos num banco. Nesse banco já tinha um senhor, já mais ou menos da idade do meu pai, sentado no canto, meu pai sentou no meio e eu no outro, e eu naquela pressa. Meu pai, nessa época, já estava com Alzheimer, com certeza grau 2, se não 3 já. E eu notei que meu pai foi se aproximando daquele homem. Foi se aproximando. E ele virou para o homem e falou assim: olha que sol lindo, que dia maravilhoso. Foi Deus que fez para nós a iniciação de uma conversa. Com Alzheimer. Ele já estava nessa época esquecendo até de quem era filho e quem não era. E ele começou essa conversa. Minha irmã chegou, não deu tempo de dar muita continuidade e tudo. Mas no caminho eu fui pensando, quem era o São? Quem era o São naquele momento, eu ou meu pai? Legal. Então, fica essa experiência que me marcou e, nessa oportunidade, eu quis contar aos irmãos que ainda não conheciam. Eu conhecia, era natural isso nele, né? Começava a falar. Segundo ponto aqui, complementando o que vocês já falaram, Jesus tinha um estilo de vida evangelístico. Jesus respirava a missão. Obrigado, Tiago. Jesus era natural, o desejo de anunciar a salvação, e isso atraía as pessoas. As pessoas viam isso em Jesus. Isso ajudava sempre a fazer pontos de contato com as pessoas. Qual é o ponto de contato de Jesus com a mulher samaritana? Qual é o elemento que ele usa? Água, né? Está vendo? Era muito natural. Viu a água ali, viu um poço ali, viu a oportunidade, conectou a água, eu sou a água. Eu que dou para você beber, você nunca mais vai ter sede. A mulher inicialmente não entendeu nada, e ele ficou tentando explicar, tentando chegar no pecado dela, mostrar a necessidade dela de confissão, e ele foi paciente, ele foi firme, ele foi longânimo. E o que acontece com a mulher? Do verso 38 ao verso 42, lá do capítulo 4 de João, diz lá no final que a mulher... Imagina essa mulher chegando lá e pregando para a comunidade dela. A turma deve ter rido inicialmente, né? A doida aí, ó. Mas ela insistiu nisso tanto que aconteceu alguma coisa com essa mulher. Ela nunca falou assim, ela nunca chegou nessa forma assim. Diz que pediram para Jesus passar uns dias lá. E houve conversão na comunidade por causa de todo esse mecanismo, né? Nicodemos e outros aí também. Jesus buscava as pessoas. Isso aqui é interessante. Jesus tinha o desejo de buscar as pessoas. Isso é diferente. Uma coisa é a gente saber que a gente precisa buscar as pessoas, outra coisa é eu orar ao Senhor, começar a orar, e Senhor, eu quero que o Senhor me mostre as pessoas. Precisa estar conectado com o Senhor. Né? Isso envolve tempo, disposição e perseverança. Para mim, 3 elementos na sociedade pós-moderna que são inimigos da gente. Ou não deveriam ser, né? Como é que a gente acorda e já diz, estou na correria? Não é? Estou muito ocupado. Não tenho paciência para isso. Todos os 3 estão aqui. Para quem quer iniciar uma conversa, necessariamente 3 elementos aí que a gente precisa pedir ao Senhor. Evangelismo deve fazer parte da nossa agenda diária. Quem de vocês orou recentemente assim ao Senhor? Acordou lá, não falou com o celular. Da cama lá mesmo, disse: o que o Senhor quer que eu faça hoje? Bom dia, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quantos de nós temos essa prática? Começa a fazer esse exercício. O que é que tem para hoje, Senhor? O Senhor pode me dar uma pessoa para eu falar do Senhor hoje? Olha que oração diferente. Já pensou se nossos dias começassem com essa oração? Está certo que a gente louva o Senhor na oração, agradece, exalta, pede ao Senhor. Mas que tal inserir esse pedido e fazer ele ser um pedido natural na sua caminhada? Todo dia. Vamos lá, Senhor, me mostra uma pessoa aí hoje. Estou treinando, hein? Quero ver qual é a situação hoje. E eu quero estar sensível.
Me ajude a não ter pressa. Me ajude a ser, como disse o pastor Ivan aqui, sensorial. Ter essa percepção. Anota aí, de repente você começa a fazer essa oração, daqui a alguns meses você começa a dizer o que aconteceu. O Charles Spurgeon cita, o MacArthur cita o Spurgeon dizendo o seguinte: a salvação de almas, se o indivíduo alguma vez sentiu amor pelos pecadores que perecem e amor por seu bendito mestre, será uma paixão que o absorverá completamente. Isso o fará perder tanto o controle que quase se esquecerá de si mesmo na salvação dos outros. Gente, olha que nível que a pessoa chegou aqui. Me lembro de ter parado naquela porta ali algumas semanas, uma irmã da igreja me disse: pastor, eu tenho uma filha numa certa idade, ela é jovem, eu queria que o senhor conversasse com ela. Eu disse assim: vamos pensar juntos na estratégia para chegar até ela. E aí eu orei com essa irmã ali na porta. Irmãos, 2 semanas se passaram, eu tive um tempo com essa irmã aqui, conversamos, pedimos ao Senhor, choramos juntos. Teve festa country dos jovens, 5 horas da tarde, estava todo mundo na correria aqui, ajudando cozinha, organizando as coisas. Chega uma moça e senta na ponta da cadeira lá. Eu vi a moça de longe, me aproximei dela. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Você veio com quem? E tal, seja bem-vinda, tal. E não falei mais com essa moça até 10 horas da noite. Eu vi que alguns colegas chegaram, se assentaram com ela ali, conversaram. Ela saiu um pouquinho mais cedo da nossa festa. E durante a semana eu descobri que a moça era a moça pela qual nós oramos ali na porta. Eu chorei de vergonha. Eu estava tão agitado pensando na programação. O Senhor me deu a oportunidade. Eu orei por isso. Ele criou a oportunidade e eu não percebi. Mas, perdão, Senhor, vamos de novo, vou orar de novo. Peguei o telefone e mandei um contato para ela. Uma semana depois ela me respondeu: está aqui. Estou esperando uma nova oportunidade. Tem que causar isso no coração da gente, essa contrição, esse constrangimento. Não é possível. Né? Senão tudo que a gente está pregando, vivendo aqui, é vão. A Thalita quer falar. Obrigado, Lucas. Que o pastor Ivan recentemente deu uma pregação e falou de uma oração. Prepara o meu coração para as boas obras que o Senhor preparou para este dia. Achei bem profundo, porque é uma oração bíblica, né? Que o Senhor prepara as boas obras para nós e nós devemos estar atentos, com o coração preparado, mas a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. 102 crianças na Semana Divertida. Vamos mudar o nome para... Como é que é, Viviane? Semana Intensamente Divertida, né? Acho que vou mudar para isso, o nome da semana. 102 crianças. Graças a Deus, vários jovens e adolescentes trabalhando aqui. Tem uns que dão mais trabalho, não conhecem Jesus. Fala o que a gente não fala, age como a gente não age. Um adolescente chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor me ajude com esse, falando, bacana, é esse mesmo que Deus quer. Vamos lá. Você tem 5 dias, cara, para ficar perto dele e fazer alguma coisa por ele. Que oportunidade fantástica, irmãos. É possível que crianças foram seladas nessa programação e estão salvas. Às vezes a gente não tem isso, né? A gente deixa passar. É programação de criança. Sabe de nada. Ponto 3. Jesus dominava e tinha plena confiança na autoridade das Escrituras. Ele era a própria palavra, né? O evangelista só pode compartilhar o que sabe. Né? Por isso o evangelismo começa com os fatos e os versículos que nós nos comprometemos era memorizar a palavra aqui, não evangelizar. Nós conseguimos memorizar, na maioria das vezes, aquilo que é de fato importante para nós. Hoje a gente vive essa sociedade aí que diz que não consegue mais gravar nada, né? A gente gravava antes número de telefone, por exemplo. Hoje a gente não grava mais, a gente não sabe mais. Mas tem muita coisa que, quando é importante, a gente grava. E quando não é importante, a gente anota no lugar onde a gente vai lembrar onde vai estar.
A senha do Wi-Fi lá de casa é 40081960. Eu tenho certeza que você sabe a senha do seu Wi-Fi. Ou se não souber, é porque é muito número, né? Mas você sabe onde encontrar a senha do Wi-Fi, não sabe? Está vendo? É isso que eu estou falando. E as verdades bíblicas que na hora a gente precisa conduzir durante a conversa? A gente vai conduzindo, mas a gente vai soltando pitadas de verdades bíblicas. Isso é o que produz mudança. É a palavra lida, a palavra citada. Às vezes tu não consegue ter o tempo de abrir a Bíblia e falar com alguém, mas se tu tiver o versículo memorizado, tu pode orar o versículo. É isso. Ora o versículo. A pessoa vai ouvir a palavra. Querendo ou não, ela vai ouvir a palavra. Então, a gente precisa dominar as Escrituras. Só saberemos para que o Evangelho serve se soubermos o que ele confronta, no caso, é o pecado. Aqui, já caminhando para o final, o MacArthur traz algumas sugestões para a gente de como a gente pode começar uma conversa comum. Primeiro, comece aprendendo o nome da pessoa. Já perceberam que esse é um novo desafio da nossa igreja, saber o nome das pessoas? Não é? E como que a gente aprende nome, gente? Se relacionando. Gravando um detalhe. Fazendo uma associação. Não é bom ser chamado pelo nome? É que crente tem uma saída boa, né? A gente chama de irmão, de irmã, né? Irmão, irmã, beleza, né? Às vezes nem é irmão que está chamando de irmão. Né? Mas comece aprendendo o nome da pessoa. A identidade da pessoa. Ouça com os ouvidos. Está aí um outro desafio para a gente. Às vezes a gente fica ouvindo, nem está ouvindo, né? Já estou pensando o que eu vou falar. Eu sou rápido para fazer isso. Jesus não era assim. Diz o texto em várias partes do Evangelho que Jesus fitava os olhos. Ele estava com olho e audição atento no que a pessoa estava falando. Outra, cuidado com a linguagem corporal. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, você não está interessado em mim, não vou falar, não. Quer que eu abra o coração, mas não está olhando para mim? De novo o celular, gente. De novo o celular. Tem aquele que olha para você, mas daqui a pouco você percebe o olhar do cara. Abriu, né? Está ouvindo a professora do Charlie Brown. Charlie Brown, você foi longe, hein? Mantenha um bom contato visual, seja paciente e resista às distrações. Pergunte às pessoas onde elas trabalham e se gostam de lá. Descubra que escola frequentam, o que fazem nos fins de semana. Ou seja, comece a participar de coisas comuns da vida dessa pessoa. Olha o que o Michael Gorin fala nesse livro, A Missão da Igreja Hoje. Maravilhoso, irmãos. Evangelismo não é gritar de longe, tá? É estar presente nas situações das pessoas e compartilhar nossas vidas com elas. Só assim ganharemos o privilégio de falar com elas sobre Jesus. Cara, acho que isso aqui é fantástico. É sobre isso, é sobre ser intencional, é a palavra da moda. Né? Querer poder participar da vida das pessoas. Outra coisa que o MacArthur nos fala sobre começar a conversa, algumas perguntas que a gente pode fazer. Né? Aqui depende de cada ocasião. Como você tomou essa decisão? Alguém traz uma situação para você e você pode voltar à pergunta e dizer, como que você tomou essa decisão? Com base em quê? Percebe que você começa a criar uma oportunidade para dar um conselho à luz das Escrituras? Para pregar a palavra? O que motivou você a escolher esse emprego? Como é que você chegou lá? Por que isso é tão importante para você? O que você teria feito nessa situação? Você começa a instigar a pessoa a abrir o coração e você, com a palavra na mão, vai entrar. Se não tiver a palavra na mão, não vai entrar, vai ficar só de ouvinte e vai perder a oportunidade. Você pode me dar um exemplo disso? São perguntas que instigam, que começam a fazer a pessoa perceber que você está interessada nela. Outra coisa que o MacArthur diz, faça uma declaração, uma pergunta perscrutadora. Com a sua saúde enfraquecendo, imagina que você está com uma pessoa numa situação de saúde difícil. Você pensa sobre onde você passará a eternidade? Percebe que esse segundo bloco de perguntas, ele começa a criar uma conexão direta com o Evangelho? Aquela dificuldade que a gente tem, como que eu chego no ponto? Quem determina se algo está certo ou errado? Aí você tem que estudar.
Porque essa pergunta ela é simples, pequena, mas ela pode ser complexa. Por que é errado roubar ou matar? De onde vem essa lei moral? Onde você se informa a respeito de Deus? Cuidado com a pergunta que ela pode voltar para você também. E você? Onde você se informa a respeito de Deus? Como alguém de sua religião chega ao céu? Isso é dar a oportunidade da pessoa ser ouvida. É tentar entender a cosmovisão dela. É tentar entender a herança que ela tem. Percebe? São perguntas que vão levando a gente a um ponto de conexão. E por último, ele diz, peça permissão e faça uma pergunta direta agora. Tem gente que tem o dom, né? Como disse quem foi que falou aqui agora? O Mateus, né? Tem essa facilidade, essa predisposição, né? A pessoa já chega e pá! Quais são essas perguntas que ele sugere? A Bíblia diz que o padrão de Deus para entrar no paraíso é muito diferente. Quando alguém fala sobre entrar no céu. Né? Posso mostrar a você o que Deus exige? Gente, parece que eu tenho uma perseguição com o porteiro. O porteiro lá de casa ontem começou a falar para mim sobre ir para o céu porque faz coisas boas. Só que eu percebi que ele estava apressado. Ele só queria fazer uma comunicação rápida comigo. Eu não falei, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar e está aqui, ó. Cara, eu gostei daquilo que você falou, mas eu posso mostrar para você o que Deus, o Deus da Bíblia, exige com relação ao que você entende de entrar no céu? Tem que ter coragem para fazer essa pergunta, tem que ter conteúdo para fazer isso. Você refletiu bastante em sua resposta, mas ela é diferente do que a Bíblia diz. Posso mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Tenho certeza de que você tenta ser uma boa pessoa, mas segundo a Bíblia, está deixando passar algo. Posso compartilhar com você o que é? Por último, comprometa-se de orar diariamente por alguém que você está apresentando o Evangelho. Ou seja, muitas vezes não é só lançar a semente. Eu preciso orar por essa pessoa. Termino com essa frase que o MacArthur diz, o reconhecimento de que a conversão é obra de Deus deve evitar que nós desanimemos. Portanto, continue a orar pelo arrependimento do incrédulo. Coloque-se à disposição da pessoa para responder a quaisquer perguntas sobre questões espirituais. Assegure-a de que você continuará se lembrando dela em suas orações. Ore por ela e utilize o testemunho de sua vida transformada para evangelizá-la. Você não sabe como Deus pode usá-lo no processo de atração. Deus nos abençoe e nos faça reagir. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós reajamos à misericórdia de Deus. Alguém levanta para a gente aí e ora, agradecendo ao Senhor? Só levantar e eu passo o microfone para você orar. Eita! Senhor Jesus, amado, muito obrigada por ter nos reunido aqui com a Tua palavra que nos infunde vigor. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a aplicar esses ensinamentos que o Senhor nos direcionou hoje. Gera dentro de nós, Senhor, amor maior por Ti mesmo, amor pela salvação das pessoas à nossa volta. Amém. Obrigado. E se o porteiro já for crente? Aí você responde essa aí. Deus abençoe. Até a noite, irmãos.